Gente, que coisa esquisita isso. Então, professora Milena, a gente já começamos então agora. Boa noite a todos. É com enorme alegria que declaro aberto o segundo simpósio do Instituto Brasileiro de Direito Civil, IBD Civil, que conta com ilustres professores que nos brindarão hoje aqui com suas apresentações sobre temas muito instigantes. O simpósio de hoje aborda incidentes de segurança. Inicio com a palestra do professor Danilo Doneda sobre o tema Incidentes de Segurança entre Prevenção e Reparação. O professor Danilo é advogado, é diretor do Centro de Estudos de Direito, Internet e Sociedade, professor do IDP, doutor em Direito Civil pela UERJ e membro indicado pela Câmara dos Deputados para o Conselho Nacional de Proteção de Dados e Privacidade. Então, com muita alegria, passo a palavra ao professor Danilo para a sua palestra. Muito obrigado, Milena. Agradeço ao IBD Civil o convite. É uma honra reiterada minha ter participado de tantos eventos do IBD Civil, que é a minha casa, onde é a escola onde me formei, a escola onde me localizo por toda a vida. E, além da honra, registro a alegria, prazer de estar ao lado somente de amigos, professor Ana Frazão, professor Marcos Erhardt, a professora Milena, e também saúdo a todos que estejam nos vendo direta ou pelo registro que vai ficar feito. E, indo direto ao tópico de hoje, o tema da mesa trata das questões sobre segurança da informação presentes na LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados que entrou em vigor em setembro de 2020, trouxe entre os seus pontos mais diretamente contundentes, relevantes, uma disciplina para incidentes de segurança da informação. A segurança da informação sempre foi um tema diretamente relacionado à proteção de dados. Muito embora a segurança da informação possa ter uma acepção sob certo ponto de vista, técnica. É um tema que interessa, que é estudado, que é manejado há muito tempo pelos engenheiros da computação, cientistas da computação, segurança da informação. É um conjunto de técnicas, de recursos que são, inclusive, constantemente colocados à prova e reestruturados, mas recursos que procuram proporcionar a segurança para o tratamento de informações. Isso é, basicamente, garantir que elas só sejam acessíveis por pessoas que tenham direito, tenham credenciais para acessar aquela determinada informação. Proteção de dados, que é o que a LGPD procura implementar no direito brasileiro, inclui, obviamente, a segurança da informação, porém, aborda a questão da informação também sobre um outro ângulo, que, aliás, é o mais relevante, pelo menos em termos de vários institutos LGPD que são moldados para isso, mas a LGPD procura, além de tudo, mais que tudo, proporcionar ao cidadão controle sobre sua própria informação, garantir que a informação seja tratada com transparência, com lisura, enfim, com tantos outros pontos que a gente não vai abordar aqui. Mas, obviamente, a segurança da informação é uma espécie de pré-requisito para que possa até mesmo se falar sobre controle da informação. Sem segurança da informação, não há um ambiente no qual se possa projetar, oferecer qualquer tipo de controle efetivo à informação. É uma espécie de relação umbilical que sempre houve entre proteção de dados e segurança da informação. E ela é bilateral também, obviamente, porque se não houvesse a demanda por proteção de dados, por outro lado, também não haveria necessidade de garantir a segurança da informação. A segurança da informação existe porque as pessoas sempre tiveram necessidade de estabelecer restrições de acesso à informação. Ok. Como que a LGPD trabalha no tema? E isso é muito importante porque o capítulo, a questão da segurança da informação, por um certo ponto de vista, um dos pontos mais visíveis do problema da proteção de dados, principalmente para quem não está trabalhando diretamente com o tema. A questão dos vazamentos de dados.
os problemas de segurança da informação são, de certa forma, o lado mais patológico da LGPD. É o momento no qual os problemas com o tratamento da informação se tornam claros para todo mundo, escancarados, até com alguns matizes de sensacionalismo e, infelizmente, muitas vezes até justificados. Quem trabalha com o tema e precisa, e tem que dar uma aula, falar de segurança da informação, está sempre numa posição privilegiada, mas sabe por quê? Porque para procurar exemplos, para procurar reavivar a memória das pessoas, incidentes de segurança, nunca precisa ir muito longe. Sempre há um incidente de segurança próximo. Só em 2021 a gente chegou algumas semanas atrás, nós perdemos a conta. Um dia eram 230 milhões, outro dia mais 20, assim por diante. Enfim, você tem problemas, um quantitativo e cada vez mais uma escala, um volume impressionantes. E isso chama atenção, obviamente. Isso tem um lado até interessante, no sentido de despertar a sociedade para a acessibilidade do problema da segurança da informação, ligar para o tema da proteção de dados, porém, objetivamente, para quem vai implementar, trabalhar com a LGPD, coloca alguns dilemas, e para isso eu gostaria de rapidamente contemplar rapidamente quais os elementos desses problemas de vazamento de dados, segurança de informação, de que forma a LGPD procura abordá-los. Primeiro, os problemas de segurança da informação chamam atenção e são muitas vezes bastante contundentes, sonoros, porque dão a impressão que podem ligar o fato, o incidente, pode se ligar rapidamente a um dano, a uma fraude, a disponibilização do dado pode ter ocasionado a facilitação para clonagem de identidade, enfim, vários tipos de dano. O grande problema é que, se a gente fosse ter os instrumentos tradicionais, ou mesmo utilizando a LGPD para reparação de dano, talvez a gente não consiga dar uma solução muito eficaz para o problema sistêmico da segurança da informação. Peguemos esses últimos vazamentos de dados ocorridos. Quem foram os causadores? Qual foi o epicentro? Quem que agiu com desídia, com falta de cuidado para ocasionar isso? Nós temos apenas suposições genéricas, algumas acusações, algumas até rasteiras, outras menos, mas não comprovadas. Enfim, a comprovação dos elementos que garantam o ressarcimento desses casos, pelo menos nesse momento, pelo menos para esses casos que estão muito na ribalta, são bastante complicados, bastante difícil. É difícil imaginar até que no futuro próximo nós chegamos a avançar muito nisso. E, ao mesmo tempo, os danos possíveis a partir disso são cada vez mais concretos, né? E no Brasil, de certa forma, a gente está, eu imagino, gosto às vezes, de lembrar isso, até para testar essa opinião, eu imagino que nós estamos numa fase de transição que está apenas começando. Isso é, nós temos uma larga tradição de pouco cuidado com informação pessoal em bancos de dados públicos e privados, e essa falta de cuidado é um legado, que ainda vai durar anos para ser, de certa forma, equalizado. A LGPD, ela tem vários instrumentos que vão, se tudo der certo, diminuir essa situação. Não propriamente no sentido de proporcionar reparação somente, mas principalmente no outro ponto. A LGPD implica impor práticas mais responsáveis para empresas e órgãos públicos, organizações, no tratamento de dados pessoais. E, ao fazer isso, a tendência é que tornem-se menos frequentes e menos significativos os incidentes de segurança. É essa a história que nós acompanhamos em outros países, que implementaram suas próprias leis de proteção de dados. Hoje, no Brasil, a disponibilidade de informação pessoal para fraude bancária, me desculpe, é estrondosa. Hoje em dia, nós chegamos no Brasil a uma situação na qual a gente nem precisaria, a rigor, e procurar na chamada Deep Web, na internet profunda, onde estão esses bancos de dados pessoais à venda, porque eles estão na superfície, visíveis a todos. Infelizmente, um pouco de cuidado, um pouco de empenho numa busca vai proporcionar a pessoas encontrarem facilmente, inclusive em redes sociais famosas, instrumentos que auxiliem fraude bancária a partir de dados pessoais. O sarrafo
para a pessoa cometer um crime, uma fraude eletrônica no Brasil, desculpe, é muito baixo nesse sentido. E a tendência, que eu espero que se consolide, mas isso é algo que só poderemos começar a verificar daqui a um tempo, daqui a uns anos, a tendência é de que esse sarrafo suba justamente pela rarefação potencial desses vazamentos, desses dados, desses bancos de dados que talvez estejam no futuro menos disponíveis. Bom, como que a LGPD trata da questão? Veja bem, ela trata da segurança da informação e da prevenção já no seu quadro principiológico. O artigo 6º traz tanto o princípio da segurança quanto o princípio da prevenção, o princípio da proteção de dados. E quando se fala em segurança, a LGPD sempre atenta para que segurança não é somente o estereótipo do agente de segurança da informação com firewall, com os equipamentos informáticos. Não é só isso. São procedimentos administrativos, que talvez o Brasil hoje sejam até aqueles que mais demandam revisão, procedimentos administrativos para que se escalone regimes de acesso a dados dentro de uma determinada empresa, organização, para evitar aquilo que é muito comum, que é a falha humana, o fato de pessoas que não deveriam ter acesso à informação, o pessoal o tenham e se utilizem disso para obter, muitas vezes, uma compensação indevida, mas, por isso, proporciona uma canalização, digamos, desses dados para fora. Talvez seja isso que aconteça em alguns casos. No Brasil, a gente tem alguns casos de vazamento que são quase que crônicos, né? Por exemplo, no Brasil, uma das coisas mais certas na vida é de que quem vai dar entrada no pedido de aposentadoria no INSS, no dia seguinte vai ser contatado por uma instituição financeira oferecendo crédito consignado. Né? Isso daí não é um vazamento de dados, isso é um encanamento, é um duto, né? Um aqueduto, alguma coisa do gênero. Mas eu não atribuiria isso, muito provavelmente. Isso é um trabalho que o Ministério Público Federal vem tentando verificar há muitos anos, inclusive, e muito provavelmente não se trata, por assim dizer, de um problema informático, mas sim de relações administrativas que apresentam algum ponto fraco que vem sendo sistematicamente explorado. Bom, além dos princípios, os artigos 46 em diante, temos um regime específico para a segurança da informação na LGPD. Esse regime segue, em grande parte, padrões hoje em dia consolidados internacionalmente. A proteção de dados em boa parte, uma matéria que tende a convergir os seus aspectos principais na grande maioria, na enorme maioria dos países que possuem legislações a respeito. Até porque o tratamento de dados é um fenômeno transnacional. Há uma tendência muito forte a que as legislações se aproximem justamente para facilitar os pontos de conexão, interconectividade, troca e também de proteção. Nesse sentido, é importante ressaltar que essa harmonização vem sendo feita praticamente sempre aumentando os níveis de proteção de dados de países que adentram a disciplina, como é o caso do Brasil com a LGPD. Pois bem, nesse capítulo de segurança da informação, temos as previsões de que, primeiro, agentes de tratamento, controlador, operador, eles são obrigados a empregar medidas de segurança para garantir a integridade, o segredo, o sigilo, para garantir que os dados pessoais que tratam não sejam objeto de algum tratamento inadequado ou ilícito, né? Um acesso indevido, inclusive. E essas medidas são medidas tanto técnicas quanto administrativas, como eu acabei de mencionar. Quais são essas medidas de segurança? Segurança da informação tem uma regra não escrita, que é mais ou menos assim: nunca escreva na lei quais são as medidas de segurança a serem tomadas, porque elas mudam constantemente, mudam a cada momento. Aquilo que vai escrito vai estar obsoleto amanhã, se já não estiver hoje. Então, os padrões de segurança, eles sempre são orientados a uma busca de melhores esforços, que é muito dinâmica. Então, o que a lei procura estabelecer, e ainda mais, imagine que você vai ter vários padrões diferentes para vários tipos de tratamento de dados diferentes. A LGPD é uma lei geral que vai englobar tratamento de dados desde pouco representativos até outros gigantescos, na escala de centenas de milhões de pessoas. Né? Então, os padrões vão ser diferentes, e aqui cabe
segundo a LGPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, disciplinar, quando achar necessário, para padrões de segurança. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar, principalmente porque ele está muito ligado à questão da prevenção e, de certa forma, é o ponto no qual a segurança e o princípio da prevenção se interligam de uma forma que é bastante típica e até bastante conhecida em proteção de dados, que é através do que se chama, geralmente, privacy by design, ou privacidade na concepção. No artigo 46, parágrafo 2º, vemos que as medidas de segurança deverão ser observadas desde a fase de concepção do produto ou serviço até a sua execução. A LGPD dá um recado muito claro de que segurança não é numa instituição, numa organização. Os deveres de segurança não podem ser resumidos a trazer um profissional de segurança da informação, lhe mostrar os processos de tratamento de dados e falar, por favor, dê um jeito nisso para que não haja problema. Não, a LGPD já deixa claro, e até gera uma obrigação, aqui, pelo que eu entendo, uma obrigação de que esses elementos sejam considerados, sim, desde o momento de planejamento, e não somente na execução, ou não somente no momento remedial. E esse ponto já vem sendo tratado há pelo menos 2 décadas, há toda uma literatura sobre a chamada privacy by design, privacidade da concepção, princípios exclusivos para isso, metodologias que devem ser aplicadas, que, claro, variam muito para cada situação, para cada grandeza, mas são muito simbólicos, significativos dessa simbiose entre segurança e prevenção que a LGPD procura amarrar, mesmo aludindo àquilo que eu falei no início, que é uma verificação de que a mera reparação dos danos pode não parecer uma estrada muito exitosa no sentido de trazer confiança à sociedade sobre a LGPD, no sentido que até agora, por exemplo, no Brasil, nós não temos nenhum indicativo que isso vai gerar algum resultado específico concreto. Outro ponto, também muito importante, o artigo 47, é que, veja bem, as medidas de segurança, como falou 46, parágrafo 2º, devem ser observadas desde antes do produto ou serviço ser colocado, disponibilizado, desde a concepção. E elas persistem até depois do tratamento de dados. O artigo 47 vai dizer que os agentes de tratamento se obrigam a garantir a segurança da informação mesmo após o término do tratamento. É uma obrigação, veja bem, que ultrapassa os limites, inclusive, a gente pode discutir aqui, claro, mas das obrigações contratuais, é uma espécie de manutenção, de um dever, quase um dever comparável ao dever sigilo, que nós poderíamos identificar aqui, que, de certa forma, se coaduna muito com a natureza fundamental da segurança da informação, do princípio da segurança da informação, e aqui vai encontrar muito, provavelmente, o campo de aplicação ainda, que vamos ver como vai funcionar. E, finalmente, não quero me delongar demais, outro ponto que a Lei Geral de Proteção de Dados inova no nosso ordenamento é na estipulação de um mecanismo, de um procedimento para os chamados vazamentos de dados, que a lei chama de incidentes de segurança. Né? Vazamentos é um termo coloquial, digamos assim, no sentido que não é um termo legal. E os incidentes de segurança, na verdade, tem uma acepção bastante larga. Os incidentes de segurança compreende qualquer fato que possa ter gerado o acesso, o conhecimento de determinado dado por pessoas que não tenham legitimidade para tal. Qual que é esse procedimento básico? O procedimento é o procedimento de notificação do incidente de segurança. Né? O artigo 48 afirma que o controlador, uma vez que ele verifique a ocorrência do incidente de segurança, fica obrigado a comunicar à autoridade nacional e o titular, os titulares, provavelmente dos dados, do incidente de segurança. Qual que é a grande, digamos assim, pequena revolução da LGPD? Os incidentes de segurança são tradicionalmente mantidos sob
quase como sob sigilo. Não faz parte, muitas vezes, da lógica de uma empresa comunicar que sofreu um acidente de segurança, porque isso acarreta questões reputacionais, muito provavelmente pode gerar desconfiança, isso em nível de mercado, em nível de relação consumidor, etc., em vários níveis. E por isso mesmo vem a lei estabelecer obrigação legal, inclusive com consequências concretas, por caso que não houvesse notificação, principalmente por quê? Porque um dos grandes problemas com os incidentes de segurança é justamente não haver clareza sobre quando eles acontecem, com quem acontecem, e depois chegamos o quê? Numa situação como hoje, que temos vazamentos de bancos de dados que nós não sabemos se são recentes, se são de 10 anos atrás, de 5 anos, provavelmente já vem ocorrendo reiteradamente, e numa situação, como eu falei, talvez tenha seja uma grande parte transitória, mas que, imagino eu, possa ser pouco a pouco um pouco melhor equalizada na medida em que se crie, de fato, essa hábito eufemismo, né? Mas que se consolide, né, o atendimento a essa obrigação de notificação para a autoridade. A notificação vai ter que contar com informações relevantes sobre isso, e a LGPD tem um ponto que eu, pessoalmente, não acho que tenha sido a melhor opção possível, que é, depois, inclusive, vocês me falem o que eu acho disso, que é o fato da empresa que sofreu incidente de segurança ser obrigada a comunicar ao titular. Por que não acharia que fosse a melhor opção possível? Não é informação para o titular, não é? Bom, veja bem, você tem várias graduações possíveis de incidente de segurança. Um incidente de segurança ter ocorrido não quer dizer necessariamente que é um potencial de dano, de risco grande, relevante para todos os envolvidos. Do jeito que foi equalizada a LGPD, temos uma tessitura muito grande de incidentes que devem ser comunicados, inclusive o titular. E a prática, inclusive internacional, vem sendo cada vez mais no sentido da obrigatoriedade da comunicação a uma autoridade pública, e aí a autoridade ela vai avaliar o dano, o risco e o potencial de risco, e aí ela atribui ou não, ela especifica ou não a obrigação de comunicar também os titulares. Parece uma medida restritiva, e se for mal utilizada, realmente vai ser. Né? O perigo é de você ter uma autoridade que haja de uma forma enviesada com isso. Porém, há muitas justificativas para essa limitação, que é, pelo menos, o fato de que os vazamentos ocorrem, na verdade, em grande escala. E em alguns estados, alguns países que têm regime de comunicação titular para cada vazamento, geram um ritmo, uma prática de notificação de incidentes que chega aos 10, 15 por mês. Você tem, em alguns estados norte-americanos, você tem situações que foram mapeadas de pessoas que pararam de abrir cartas com notificação de incidente de segurança. Né? Porque, enfim, todas elas tinham que serem notificadas ao titular, e, enfim, o titular não via muito bem qual era o risco que ele, de fato, correu. Isso causa aquela certa fadiga, né, da pessoa, e quando vai chegar uma notificação que é relevante, ele pode perder por conta disso. Então, o critério que vem sendo utilizado na maioria das legislações é um crivo feito pela autoridade para determinar quando a notificação tem que ser feita. Além do que, a comunicação ampla de incidentes tem um problema também que pode gerar uma corrida de pessoas mal intencionadas a explorar aquele vazamento agora que elas sabem, tem a transparência sobre isso. Então, enfim, tem esses aspectos que são tipos de segurança da informação, mas são muito relevantes para se considerar no debate jurídico agora. Bom, esses pontos foram levados, eu acredito, por muita gente para a NPD numa consulta pública que ela já fez, foi a segunda consulta pública que ela fez sobre segurança da informação, e dentro, em breve, eu acredito que tenhamos um regulamento, são vários aspectos desse tema que a gente está falando hoje. E é isso, Milena. Agradeço muito a atenção. Fico aqui para ouvir os demais colegas. Eu que agradeço, professor Danilo, como sempre, uma aula, né? Todos os seus escritos, suas obras, livros, textos e suas aulas são realmente uma preciosidade. Então, assim, olha, muito obrigada.
Passo a palavra à professora Ana Frazão, que vai falar sobre problemas que dão origem aos incidentes de segurança. A professora Ana, também um expoente na matéria, é advogada, é professora de Direito Civil, Comercial e Econômico nos cursos de graduação e pós-graduação na Universidade de Brasília, UNB, e presidente da Comissão de Direito Econômico da Ordem dos Advogados do Brasil Federal, OAB. Professora Ana, você com a palavra agora. Muito obrigada. Muito obrigada, Milena. Boa noite a todos. É realmente um prazer muito grande estar aqui. Como foi dito pelo Danilo, entre amigos, né? Então, cumprimento muito especialmente ao Danilo, já parabenizando pela excelente palestra, a você, Milena, que preside, ao Marcos, que falará logo em seguida, e também deixo aqui registrado o prazer que é estar em um evento do IBD Civil, agora nessa época de pandemia, em que estamos com tantas restrições, então que bom que conseguimos encontrar esses espaços virtuais para discutir assuntos tão importantes. E, de fato, esse é um assunto fundamental hoje em dia. É muito bom falar depois do professor Danilo, porque eu acho que ele já fez um excelente mapeamento introdutório do assunto, mostrando, inclusive, como a segurança é realmente um pré-requisito desse controle da informação. Infelizmente, a impressão que nós temos hoje é que vivemos numa era de mega vazamentos, e talvez esteja acontecendo com a questão dos incidentes de segurança um fenômeno semelhante ao que acontece com as mortes por Covid, ou seja, a partir do momento que se torna algo tão comum e tão normal, chega um ponto que a gente não se surpreende mais, e isso pode ser muito problemático, considerando todos os riscos que estão envolvidos com esses incidentes de segurança. Normalmente, às vezes, alguns que tentam abordar esse tema tentam ressaltar, olha, para os agentes econômicos isso é muito complicado, porque há todo um risco operacional, temos visto, às vezes, determinados agentes econômicos ou mesmo instituições públicas como o STJ que ficaram sem funcionar diante de ataques que tiveram aos seus bancos de dados. Então, você tem o risco operacional, você tem o risco reputacional, você tem o risco jurídico de ter que lidar com todas essas responsabilidades, e não vou entrar muito aqui, porque certamente o professor Marcos já vai tratar dessa discussão, mas independentemente disso tudo, o risco também para o titular, porque uma vez que esse dado ele é vazado, esse processo ele é irreversível, não há propriamente um desvazamento. Então, de fato, o professor Danilo foi muito feliz quando ele nos mostra a importância realmente de investirmos na prevenção, até porque em muitos casos esses danos são irreparáveis e às vezes a gente não consegue nem mesmo descobrir quando aconteceu, quem foi o responsável, e últimos grandes vazamentos que aconteceram têm, na verdade, nos colocado diante desse grande desafio. O fato é que tudo leva a crer, eu não fiz nenhum estudo comparativo, mas que pelo menos na realidade brasileira, nós estamos bastante atrasados em relação à adoção de protocolos mais eficientes a respeito de segurança. Há estatísticas, houve uma pesquisa do MIT que mostra que o vazamento de dados aumentou de 2019 para 2020 em 493%. Então, é algo realmente muito, muito preocupante. E ainda mais quando a gente faz um contraste, como o Danilo muito bem fez, com toda a estrutura protetiva da LGPD, com toda a sua preocupação com segurança, com toda a sua preocupação também com os incidentes de segurança. E ainda há um ponto também que eu gostaria de explorar um pouquinho aqui, e já eu vou tratar dele melhor, é que o que a gente percebe é que não só muitas vezes não se tomam as medidas para a prevenção do dano ou do vazamento, do incidente de segurança, como, uma vez ocorrendo, não se sabe o que fazer. E vejam que a mitigação do dano é um ponto muito importante da LGPD. Então, o professor Danilo acabou de mencionar o artigo 48, que é o artigo que fala dessa comunicação que o controlador deve fazer à autoridade nacional do incidente de segurança. Há um item específico dizendo, olha, o que é que você está fazendo ou está em vias de fazer para reverter ou para mitigar os efeitos desse tipo de situação. E esse é um ponto muito interessante em relação ao qual o compliance dos agentes econômicos, protocolos de segurança e uma série de outras medidas poderão ajudar bastante. O fato é que tivemos,
mega vazamentos no início desse ano. Houve até uma certa crítica de alguns órgãos de defesa do consumidor, também da imprensa, de que a ANPD também não agiu tão rapidamente, mas o fato é que, em fevereiro, ela procurou estruturar no seu site algumas informações e algumas regras sobre esse incidente de segurança, explicando minimamente o que é isso. Né, e o professor Danilo muito bem já colocou, né, ou seja, qualquer evento adverso que envolva essa destruição, perda, alteração, vazamento de dados e, na verdade, até a indisponibilidade de dados. Então, há informações sobre formulários, como, na verdade, fazer essa comunicação para a ANPD, a questão da comunicação aos titulares, né, toda a discussão, quem comunica, prazos e etc. Então, já é um primeiro passo, embora, como o Danilo muito bem colocou, isso envolve uma regulamentação mais ampla e daí até essa consulta pública que foi feita. Mas o fato é que, quando estamos falando desses incidentes, a gente precisa lembrar que estamos falando não só de confidencialidade, mas também estamos falando da integridade dos dados e da disponibilidade desses dados. Isso é muito importante porque temos observado, não só recentemente, mas também um histórico desses incidentes de segurança, que às vezes esses incidentes acontecem por diferentes motivos para diversas finalidades. Então, a gente vai desde de finalidades de dinheiro, né, algo que vem acontecendo com uma certa frequência, uma espécie de sequestro de dados, os dados se tornam indisponíveis, se requer um resgate, que pode ser em criptomoedas. Às vezes, há o caso famoso, até mais antigo, daquele site Ashley Madison, que era um site supostamente que estimularia o divórcio e que, na prática, um incidente de segurança teve fins éticos, né? Então, os hackers diziam que eram contra aquele modelo de site, que, portanto, iriam divulgar, e de fato fizeram, e as consequências foram realmente muito graves naquele momento. Temos visto muitas vezes esses incidentes acontecendo com finalidades, ainda que não explícitas, mas finalidades políticas. Então, o ataque ao TSE no momento de eleição, certamente que foi um prato cheio para alimentar teorias da conspiração sobre a segurança ou não das bases de dados, para alimentar aqueles que eventualmente ainda continuam insistindo na fragilidade das urnas eletrônicas e etc. E, em alguns casos, temos visto, até por incrível que pareça, outros incidentes de segurança que mesclam alguns elementos anteriores até com uma pegada, por assim dizer, de brincadeira, de trollagem, o que aconteceu com o incidente de segurança muito grave do Ministério da Saúde, em que não apenas dados de milhões de brasileiros foram divulgados, como em alguns casos os nomes sociais também foram trocados, com brincadeiras e ofensas, incluindo aí pessoas famosas, né, desde artistas como a Xuxa, até mesmo políticos. Então, isso é muito interessante para a gente já perceber que esse universo dos incidentes de segurança, ele é, na verdade, muito amplo e ele se movimenta, ele se alimenta da facilidade. Então, é o que o Danilo muito bem colocou, o sarrafo hoje está muito baixo. Então, na verdade, hoje a gente, de certa forma, está possibilitando que diversos incidentes aconteçam com diferentes finalidades, e, em alguns casos, por falhas básicas de segurança. Um incidente de segurança que aconteceu no Ministério da Saúde, e a imprensa acabou dando uma cobertura muito intensa a isso, era um incidente, um deles havia sido advertido pelo Open Knowledge meses antes de acontecer, e mesmo assim nenhuma providência foi tomada. Houve casos em que qualquer pessoa poderia acessar aquelas bases, ou em algumas situações não haveria necessidade de um conhecimento maior para, então, ter acesso àqueles dados. Então, não estamos falando propriamente de hackers, de ataques extremamente sofisticados, estamos falando de deficiências absolutamente elementares e que não poderiam ser admitidas, ainda mais quando se trata do governo, ainda mais quando se trata de dados sensíveis, como dados, no caso dos dados de 16 milhões de brasileiros que tiveram Covid ou tiveram suspeita de Covid,
havia dados sobre medicamentos que foram tomados, alta, quem deu, quem não deu alta, e etc., dados absolutamente sensíveis, inclusive de autoridades. Então, a gente percebe que a gente está diante de um cenário muito preocupante, que talvez tenha sido até estimulado ou reforçado pela pandemia, porque, de certa forma, a pandemia ela nos forçou a uma digitalização muito rápida, e muitas vezes essa digitalização aconteceu sem a adoção das devidas medidas de segurança. Então, é só a gente olhar para a nossa realidade. Muitas vezes, aquela pessoa, seja que trabalhava num agente privado, seja que trabalhava no governo, e que antes utilizava a máquina que estava lá, no local de trabalho, com os protocolos de segurança do local de trabalho, de repente está hoje na sua casa se utilizando de uma rede privada, que não necessariamente vai ter os mesmos itens de segurança, às vezes se utilizando de uma máquina, é o Note, é o iPad, que depois vai para o filho assistir uma aula, ou jogar na internet, ou coisas do tipo. Então, todas essas coisas têm dificultado bastante esses procedimentos de segurança, porque a digitalização ela teria que vir acompanhada de todos esses cuidados de segurança, que foram tão bem mencionados pelo professor Danilo. E também é importante a gente lembrar que, em alguns casos, aliás, em vários casos, não há propriamente o vazamento no sentido de uma invasão por alguém mal intencionado ou não. Às vezes, há simples perdas de equipamentos, né, como HDs externos, pendrives, um e-mail que é mandado indevidamente, mas que pode, dependendo do seu conteúdo, também implicar, né, um acesso indevido a dados por terceiros que, obviamente, não poderiam ter aquele tipo de situação. Então, vejam que estamos, basicamente, diante de uma situação que é complexa, que vai envolver, claro, uma solução tecnológica muito importante em termos de protocolos de segurança, mas também envolve um treinamento, envolve uma conscientização, porque muitos dos incidentes de segurança que estamos vendo têm acontecido também por falhas humanas, e algumas falhas humanas que poderiam ser consideradas erros grosseiros, ou seja, poderiam ser perfeitamente prevenidas se aqueles cuidados mínimos tivessem sido tomados e eles não foram. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. Para não entrar também tanto na prevenção, que já foi tão bem abordada pelo professor Danilo, e na questão da responsabilidade civil, que certamente também vai ser muito bem abordada pelo professor Marcos, eu queria trazer aqui algumas reflexões intermediárias entre a própria ideia da prevenção desses incidentes e da reparação. Em primeiro lugar, me parece que quando pensamos em incidentes de segurança, a gente tem que dar alguns passos atrás e pensar na própria coleta de dados e na própria formação dessas grandes bases de dados. E eu acho que esse raciocínio serve tanto para o poder público como também para o poder privado. Ou seja, quanto mais estamos aqui reunindo grandes bases de dados, muitas vezes sem tanta necessidade, sem finalidades muito claras, mas estamos nos tornando suscetíveis a grandes danos que podem decorrer da invasão dessas bases, porque não há aí um cuidado com o compartilhamento desses dados. Quanto mais não temos regras sobre controle de acesso a essas bases, mais também estamos estimulando esse tipo de problema. E vejam, aqui a questão é complicada porque todos nós sabemos que essas obrigações de segurança, elas não podem ser consideradas propriamente uma obrigação de fim. O professor Danilo muito bem falou, ou seja, a gente não consegue nem mesmo definir qual é o conteúdo desses deveres, porque isso tudo vai se modificando, conforme o estado da técnica, no que diz respeito à tecnologia, conforme a viabilidade econômica dessas tecnologias, mas há quase que uma luta constante entre a segurança, o investimento em segurança, e também uma série de iniciativas de hackers que também vão se sofisticando e que às vezes vão conseguir driblar, por assim dizer, mesmo sistemas que sejam considerados
seguros. Então, na prática, hoje, me parece que é impossível resolver 100% o problema. Daí porque isso faz com que a gente tenha também que voltar a atenção para a etapa anterior, né? Ou seja, só o fato de reunir muitos dados, e principalmente numa situação em que esse acesso não é sujeito a um controle muito intenso, isso já cria um risco muito grande. E até por isso, eu e o professor Danilo estávamos hoje de manhã num evento sensacional, no qual ele é um dos coordenadores, e uma das pautas que foi muito tocada naquele evento foi, por exemplo, esse apetite hoje que o governo tem por reunir grandes bases de dados dos cidadãos, por compartilhamento de dados, porque se isso é feito sem um cuidado maior com a finalidade, sem um cuidado maior com salvaguardas, independentemente de todas as consequências desastrosas que isso pode trazer para o cidadão, até em termos de vigilância indevida, mas também, se há um vazamento, imagine, as consequências passam a ser também extremamente graves, extremamente nefastas, né? Então, até por isso que eu fiquei muito feliz, sei até que o professor Danilo esteve à frente, né, dessas ações diretas de inconstitucionalidade, tanto em relação à medida provisória 953, como também em relação a esse cadastro base do cidadão, porque, de fato, são questões hoje fundamentais para nós. E uma coisa é certa, a depender do caso, o dado hoje ele é vazado, acontece um incidente de segurança e a gente não sabe nem mesmo como aconteceu, quando aconteceu e quem é o responsável. Então, isso aconteceu com os dados do vazamento de uma série de dados de usuários de telefonia celular, em que as próprias empresas dizem que isso não pode ser atribuído a elas. Isso ocorreu também com o mega vazamento de dados, que alguns tentaram também atribuir a responsabilidade ao Serasa, o Serasa nega, e o fato é que hoje a gente tem a ANPD, a gente tem Senacom, a gente tem Polícia Federal, a gente tem uma série de instituições tentando, na verdade, descobrir, mas, na verdade, até agora, esse ponto não foi devidamente resolvido. Agora, independentemente desse cenário que é preocupante, então eu acho que passa a ser uma pauta fundamental da agenda regulatória da ANPD, definir melhor essas medidas de segurança, ou seja, implementar aquilo que o professor Danilo tão bem falou, esse aspecto de prevenção e segurança em relação a isso. Mas é claro que também me parece que vamos precisar investir muito no compliance e em protocolos de cumprimento da ANPD também por parte do poder público. Então, setor público e setor privado vão precisar investir um pouco mais, aliás, muito mais nessa questão, né? E para isso vai ser fundamental também contar com essa parceria da ANPD, que, ao regulamentar essa questão, vai ter que dar algumas diretrizes sobre que protocolos e tecnologias de segurança devem ser adotadas, até porque nós sabemos que, principalmente do ponto dos agentes econômicos, esse compliance ele não se encontra propriamente no vazio. Então, a necessidade de saber como atender a essas obrigações. E vejam que, às vezes, hoje, o Estado não apenas ainda não deu essas indicações, não fez a regulamentação, como, inclusive, está dando sinalizações opostas, ou seja, está mostrando que ele próprio não tem nenhum cuidado, não adota protocolos mínimos de segurança em relação ao cuidado dos dados dos seus cidadãos, o que eu acho realmente bastante complicado, né? Vários vazamentos recentes que aconteceram envolvendo o poder público chama muita atenção, não apenas a displicência que deu margem a um incidente de segurança, como também a total falta de uma reação oportuna quando o problema acontece. Então, ninguém sabe o que é feito é feito de uma maneira obscura, sem nenhuma transparência. Muitas vezes as próprias autoridades, elas minimizam o problema, nem mesmo reconhecem a importância daquilo, o que fica muito difícil até mesmo para que possamos avançar um pouco mais nessa ideia de mitigação dos danos, que é um ponto fundamental. Então, precisamos sim de prevenção,
como o professor Danilo muito bem colocou. Isso vai envolver, claro, alguns procedimentos mais complexos, vai envolver escolhas de tecnologias, protocolos de segurança, mas também envolve, em muitos casos, procedimentos simples, que dizem respeito a treinamento de funcionários, a cuidados em relação a equipamentos, que redes serão utilizadas, que funcionário terá acesso a determinada base, e por aí vai. Vejam que, na verdade, um dos vazamentos que aconteceu no Ministério da Saúde aconteceu por conta de um funcionário do Einstein que tinha um convênio com o Ministério, então nem se sabe ao certo todas as circunstâncias disso, e por uma falha dele se expõe toda uma base de dados. Então, vejam que, do ponto de vista de um compliance organizacional, isso é totalmente inadmissível, seria algo que poderia ser evitado com um pouco mais de cuidado. Segundo passo, quer dizer, vamos então investir todos os nossos esforços e a nossa energia na prevenção, mas o incidente aconteceu. Aqui me parece que, além de todas as sinalizações da LGPD, no que diz respeito à mitigação dos danos, prevalece aquele que é um princípio básico de compliance. Compliance não é obrigação de resultado, ou seja, por mais que o agente econômico, estou aqui partindo mais da lógica do setor privado agora, tome todas as providências para evitar o dano, muitas vezes ele pode acontecer, pode inclusive aquele incidente decorrer de uma ação absolutamente sofisticada de um hacker. Então, todo o esforço da organização é restaurar essa legalidade, é restaurar a segurança dos dados o mais rápido possível, é resolver o problema, é informar a ANPD e, eventualmente, os usuários. E, para isso, obviamente que essas coisas não serão resolvidas de improviso. Tem que haver um grupo para isso, a organização precisa estar preparada para reagir a uma série de providências imediatas que precisam ser tomadas. Em muitos casos, há demandas de transparência sobre como ocorreu o incidente, por que ocorreu, o que efetivamente foi vazado e uma série de outras questões. Hoje, uma discussão que se coloca muito é, inclusive, em que medida, diante de um incidente de dados, aquele que é responsável pelo tratamento não deveria também oferecer para os titulares de dados, que, obviamente, já estão sofrendo danos e podem sofrer danos ainda maiores, ou seja, oferecer para eles, por exemplo, serviço de monitoramento de identidade, como me parece que aconteceu no caso do vazamento da Prudential, que, por tudo que eu li na imprensa, não acompanhei diretamente, mas por tudo que eu vi, me parece que foi um caso interessante em que a própria empresa, ela criou um site, ela procurou, dentro do possível, tomar essas medidas para mitigar todos esses danos. E já concluindo aqui, professora Milena, porque também não quero ter que tomar muito do tempo, acho que é um ponto sobre incidentes de segurança que é muito interessante, até quando pensamos em medidas preventivas e também pensamos num conjunto mais macro. E que diz respeito à seguinte questão: esse incidente, ele não necessariamente dirá respeito apenas àquele que foi responsável pelo incidente, seja o poder público, seja o agente econômico, seja os usuários, mas ele modifica a própria conformação do mercado. Então, hoje, eu acho que todos nós brasileiros podemos partir da premissa que os nossos dados, e vários deles, estão circulando por aí. E como disse o professor Danilo, não é nem na Deep Web, às vezes é na superfície mesmo. Então, quer dizer, os outros agentes econômicos, sabendo dessa informação, eles vão ter que também ajustar os seus protocolos de segurança, porque eles sabem que hoje é muito fácil a prática de uma série de fraudes a partir desses dados. É muito fácil, na verdade, se passar por um consumidor, considerando o conjunto tão vasto de dados que tantas pessoas têm a respeito de uma determinada pessoa. Então, uma série de protocolos de segurança que antes eram adotados, e não vou falar nem só por instituições financeiras, mas por vários outros agentes de mercado, eles precisam ser reconfigurados e ressignificados.
Então, me parece que essa também é uma preocupação que precisa estar no cenário de todos, né? Acontecendo um incidente, dependendo da sua magnitude, o problema é muito maior e provavelmente vai exigir um grande esforço de todos aqueles que detêm dados ou que, na prática, podem estar lidando com aqueles potenciais afetados por esses incidentes de segurança, para que, então, tomem providências complementares exatamente para evitar tantos desses problemas previsíveis, diga-se de passagem, que podem acontecer em razão disso. Então, professora Milena, eu acho que seriam essas as considerações que eu teria a fazer, já agradecendo enormemente pela oportunidade, reiterando aqui o meu prazer de estar ao lado seu e também ao lado do querido Danilo, do querido Marcos. É realmente uma grande alegria esse encontro nosso aqui hoje. Muito obrigada. Professora Ana, nós que agradecemos, realmente a sua apresentação foi profunda, densa, riquíssima, muito obrigada mesmo, como tudo que você de fato escreve, fala, então nós que agradecemos muito. Bom, passo a palavra ao professor Marcos Erhardi, que vai tratar de responsabilidade civil pelos incidentes de segurança. O professor Marcos é nosso vice-presidente aqui no IBD Civil, é advogado, é professor de Direito Civil da Universidade Federal de Alagoas e do Centro Universitário SESMAC, doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Professor Marcos, muito obrigada, com a palavra. Boa noite, Milena. Boa noite, meus amigos. Vou começar cumprimentando Ana, Danilo e Roberta, que está ajudando a gente aqui nos bastidores. Queria saudar o pessoal que está ao vivo e quem vai ver essa gravação. Milena, minha vida está tão fácil agora, porque Danilo e Ana já colocaram as coisas aqui. Eu fui anotando. Está cheio de papel aqui depois para seguir estudando. E eu queria retomar o que eles estavam falando para poder a gente tentar interligar as falas. Eu, quando fui voar de avião pela primeira vez, um colega, um parente que é piloto, dizia assim, olha, não se preocupa não, porque as pessoas falam de pane, mas pane para a gente piloto é qualquer problema, é qualquer coisa que sai do normal. E eu queria fazer uma comparação, Danilo, com o que a gente chama de incidente. As pessoas ouvem a palavra incidente e já se apavoram. Bom, eu tentei entrar na nuvem agora à tarde e o serviço está fora do ar. Isso é um incidente, tá certo? Ou então, eu tentei baixar um documento e a resolução... Às vezes a gente está aqui no Zoom e a nossa imagem diminui, a resolução piora, a gente não consegue acessar naquele momento por conta de uma inconsistência da internet. Bom, isso é um incidente. Não necessariamente um incidente de segurança, mas a gente tem vários níveis de incidente, e eu vou colocar aqui incidente, aproveitando o início da fala do Danilo, como alguma coisa que saiu do padrão. Tá? E aí, saiu do padrão, mas Danilo, que padrão? Qual é a minha preocupação? A Ana falou da Prudential, uma multinacional, uma seguradora com representação em vários lugares. Mas e aquele que é microempresário individual que acabou de começar o negócio dele? Muita gente entrou no mundo digital na marra, por conta da necessidade do distanciamento. E aí, enquanto a gente não tiver regulamentos específicos para que a gente possa dosar o que seria o comportamento padrão, às vezes fica difícil a gente avaliar, tá, qual é o tamanho, qual é a extensão do incidente. Eu acho que esses regulamentos estão sendo esperados com muita ansiedade pelas pessoas, para que a gente tenha alguma clareza, pelo menos do ponto de vista técnico, do que é suficiente. Olha, o meu software está atualizado, eu tenho antivírus, eu tenho firewall, mas meu roteador é velho. Olha, eu tenho antivírus, mas tem uma semana que eu não atualizo ele. Será que eu tenho que atualizar ele todo dia? Será que eu estou sendo descuidado? Será que eu estou sendo cuidadoso? Qual é a média do comportamento? E a dificuldade é a gente imaginar que a LGPD é como se fosse uma roupa que cabe na Vale do Rio Doce e cabe também para a gente nas nossas atividades no escritório de advocacia ou para um médico no consultório dele ou na clínica. E a gente vai precisar pensar um pouquinho também sobre isso aqui, sobretudo na hora da gente dosar a caneta e pesar sobre sanções, sobre punições, sobre responsabilização. Porque a lei é interessante, quando você vai ver os fundamentos delas, os princípios, a gente vai encontrar inovação, a gente vai encontrar desenvolvimento, a gente vai encontrar autodeterminação informativa. Então, a gente precisa que essas ideias coexistam, tá? Para que a lei também não seja um impedimento para o exercício da atividade, sobretudo que envolve dados. Se o modelo econômico é de um capitalismo baseado no monitoramento de dados, num capitalismo baseado na troca de informações, a gente não pode inviabilizar esse modelo. Mas se nossa conversa hoje é sobre incidente,
Acho que o que ficou claro aqui na fala do Danilo é que a gente está falando de um rol que não é taxativo em absoluto. Mas quando aparece para mim incidente na minha atividade profissional, normalmente as pessoas me dizem assim: perdi o controle da minha conta ou do serviço. E às vezes isso acontece por culpa do próprio usuário. Vamos falar daquelas pessoas que recebem uma pesquisa, uma suposta pesquisa, e depois da pesquisa informam o código de recuperação do WhatsApp, por exemplo, e de repente perde o WhatsApp. Você vai dizer: Marcos, o que é que tem a ver isso com tratamento de dados? Há um tempo atrás, uns 20 dias atrás, um colega advogado aqui da cidade me ligou apavorado. Ele caiu no golpe e ele perdeu o controle do WhatsApp dele. Mas, Danilo, desde que a pandemia começou, ele é advogado de família, ele passou a utilizar o WhatsApp dele para conversar com os clientes, e ele tinha relatório de psicólogos, ele tinha contra-cheque de pessoas para ação de dano, e esse material todinho ficou na mão da pessoa que hackeou a conta dele. Porque ele utilizava o WhatsApp também como se fosse a nuvem dele. Então, quando ele precisava do documento, ele ia lá no WhatsApp, ele ia buscar. Tá? E, de repente, ele me disse assim: Marcos, como é que eu vou dizer à minha cliente que, além do contra-cheque dela, o relatório médico dos problemas de saúde, eu não sei com quem está e o que é que a pessoa pode fazer com isso? Além do mais, se o hacker quiser, ele pode entrar em contato diretamente com ela e informar que ele está com a documentação. Olha a encrenca que eu vou ter aqui. Bom, segunda situação, se eu não perdi o controle, pode ser que o uso da informação seja indevido. Então, você entrega uma informação para finalidade específica, ela é utilizada para fins discriminatórios. Ou o caso mais comum de usurpação de identidade, tá? Ou num serviço específico, ou numa rede social. Mas a gente tem aqueles incidentes menos óbvios, como um monitoramento que fica em segundo plano, e que fica minando a nossa intimidade e a nossa privacidade. E isso acaba acontecendo com a instalação de um programa dentro da estrutura da empresa, Ana, por exemplo, que vai espelhar a tela e você vai poder enxergar o que a pessoa está vendo naquele momento. Isso numa corretora, num banco, no hospital, pode gerar efeitos terríveis, tá? Para a reputação da empresa, como o Danilo colocou aqui, para a própria credibilidade dela em relação ao mercado. Mas é legal a gente perceber que a maioria dos textos hoje disponíveis, quando falam de incidentes de segurança, estão mais relacionados ao momento da coleta ou ao momento do armazenamento. Eu adorei o exemplo da Ana do pendrive ou do HD, porque a gente vai levar em consideração que o descarte também faz parte da operação de tratamento. E se o tratamento de dados não pode ser analisado como uma coisa estática, tem que ser analisado como uma coisa dinâmica. E a gente tem que ter cuidados com segurança e boas práticas em todas essas etapas que estão aqui, principalmente em matéria de integridade, vamos colocar assim. E aí, pessoal, será que a gente tem um conteúdo mínimo para a gente se preocupar com a segurança dos dados em tempos de home office, principalmente quando a gente tem as pessoas trabalhando com seu próprio equipamento e dividindo o equipamento com seus filhos, e aí de manhã o menino assiste aula e à tarde você usa o mesmo computador para acessar a nuvem da empresa para poder você realizar o seu trabalho, e aí o menino baixou o joguinho, tá? E o joguinho tinha uma porta, e a porta foi utilizada para acessar esses dados. E a gente vai exigir, nesse momento agora, tá? Que nível de segurança? Qual é o controle mínimo que a gente vai ter em relação a isso? Eu, por acaso, estava no curso com os magistrados agora à tarde, e a discussão deles é o seguinte: olha, a gente está do outro lado do balcão, esses casos vão chegar para a gente, e quando a gente fala de contratos e quem é o homem médio, qual é o comportamento padrão esperado na hora de você comprar uma casa, na hora de você comprar um carro, a gente consegue definir. Mas como é que eu avalio qual é o comportamento médio em relação à segurança de dados? Quando, principalmente, a gente percebe que grande parte da população nunca fez um curso de informática e aprende a manusear as plataformas, basicamente, na tentativa do erro, no empirismo. E vamos mencionar aqui os advogados com PJE, né? Pouquíssimos fizeram, por exemplo, cursos e conseguem entender todas as funcionalidades do sistema. Isso é um desafio enorme, principalmente para a autoridade reguladora que vai tratar disso. Tratando dos vazamentos, dos megas vazamentos que a Ana falou aqui. Ana, o que eu tenho visto é o seguinte: as pessoas não fazendo distinção se o vazamento aconteceu antes ou depois da entrada em vigor da LGPD. Faz diferença. Porque parte desses vazamentos que você mencionou aqui, a sensação que eu tenho é que alguém compilou vazamentos anteriores, fez uma lista mais elaborada, tá? E disponibilizou isso de um jeito mais sistematizado. Mas, como você bem colocou aqui, essas informações já estavam andando, já estavam circulando na internet. E a minha pergunta é o seguinte: vamos aplicar LGPD para essas circunstâncias, já que os efeitos disso estão acontecendo agora,
após a entrada em vigor da lei? Ou a gente só pode utilizar os dispositivos da LGPD, e aqui, Danilo, falando especificamente da sanção, se a gente provar que o ponto zero do vazamento foi pós entrada em vigor da legislação, tá? E aí, quando a gente vai tratar desse assunto, e já que o tema que ficou para mim foi responsabilidade, acho que a Ana colocou muito bem o calcanhar de Aquiles, que é o elemento do nexo causal. Ok, eu consigo perceber claramente qual é o dano. Eu consigo perceber quem foi o prejudicado, a vítima. Mas quem foi o ofensor? E de quem vai ser a prova para estabelecer a responsabilização aqui? E aí eu vou para o artigo 42 da Lei Geral de Proteção de Dados, e lá nos seus parágrafos, eu vou encontrar um dispositivo sobre inversão de ônus da prova, super parecido com o dispositivo que a gente tem no Código de Defesa do Consumidor. Tá? Mas aí, de novo, quem é esse pressuposto ofensor? Porque eu estou no meu escritório de advocacia e eu contratei um software para fazer o controle dos processos. E aí o que acontece? Eu vou alimentando os dados dos meus clientes, as informações dos processos, ou juntando documentação para eles naquelas pastas virtuais, mas acontece que junto com o software eu ganhei 2 gigabytes na nuvem. E eu estou mandando as informações lá para a nuvem. Mas a nuvem não é minha, a nuvem é do dono do software que eu comprei, ou que eu comprei a licença para poder utilizar no escritório. Aí quem vai ser demandado vai ser o escritório. Mas o escritório contratou em serviços terceirizados para poder cuidar da segurança e da integridade da informação. E aí a questão é o seguinte, nós temos um tipo só de responsabilidade na Lei Geral de Proteção de Dados, ou a gente tem que levar em consideração qual é a natureza da relação negocial que a gente tem? Eu tenho o cliente que está na ponta final demandando o escritório, porque de repente as informações pessoais dele saíram no jornal da cidade, e a única pessoa que recebeu as informações foi o advogado. Bom, primeiro ele tem que estabelecer o nexo causal. Ou eu tenho o próprio advogado que já compôs com o cliente o dano, ou já foi demandado pelo cliente, regressando contra a empresa a quem ele confiou o serviço, tá? Para poder buscar a compensação pelo pagamento dele. Nós temos responsabilidades de natureza diferente aqui, porque hoje a gente ainda tem um dissenso doutrinário se dentro da LGPD a gente deve enxergar uma responsabilidade baseada no risco ou uma responsabilidade num molde tradicional baseada em culpa. Cada vez mais eu me convenço do desafio de você raciocinar com base na culpa, na imprudência, na negligência, quando a gente não tem um padrão mínimo de comportamento para a gente estabelecer o que seria uma conduta diligente. E aí, o que isso me faz olhar com mais carinho para o artigo 45, que vai deixar muito claro que se eu estiver dentro do âmbito de uma relação de consumo, os dispositivos sobre responsabilidade civil estabelecidos na Lei Geral de Proteção de Dados não vão afastar a legislação de regência das relações de consumo. Responsabilidade objetiva, defeito, tá? Artigo 12, artigo 14 do Código. E, Ana, o que tem em comum nos exemplos que você colocou para a gente é que a grande maioria estão dentro da ambiência de incidência do Código de Defesa do Consumidor, pelo menos em relação à vítima daquele suposto vazamento. Será que a gente está tendo efetivamente um debate que vai gerar uma consequência? Ou, no final das contas, aquele que vai decidir e que vai sentenciar vai olhar para um lado e vai olhar para o outro, e em vez de utilizar o 42, ou 43, ou 44 da LGPD, vai dizer o seguinte, olha, traz o bom e velho CDC para cá, porque eu vou aplicar aqui a responsabilidade objetiva, porque eu vou evitar uma discussão enorme mais adiante. Talvez seja uma tarefa da gente, enquanto doutrina, continuar pesquisando isso, e ver se a gente consegue encontrar alguns critérios mais interessantes para que a gente possa tentar resolver esse dissenso. E eu vou tirar uma frase da que a Ana disse, que as pessoas já estão sofrendo e ainda vão sofrer problemas. Ana, deixa eu lhe falar, que eu posso falar para você do caso da Prudential, porque eu fui uma das vítimas. Era 3 horas da tarde, uma segunda-feira, eu abri o meu e-mail e tinha assim, mensagem importante para você. Lamentamos informar que nós tivemos um servidor atacado. E havia informações de um dos seus seguros no servidor, e a informação do seu nome completo, o seu endereço, o nome da sua mãe, o seu CPF foram vazados. A gente está informando hoje, mas o vazamento aconteceu na segunda passada. E a gente já tomou providências para fazer cessar o vazamento. Digo, fazer cessar o quê? Depois que a água escorre, como é que você faz para você secar a água e pegar? Já aconteceu, não tem mais o que fazer. Foi o que você colocou, as informações estão na rede. E aí depois vinha assim,
Mas não se preocupa não, porque a gente contratou um serviço de monitoramento e é só você usar esse voucher aqui e que durante um ano, toda vez que o hacker usar os seus dados, você vai saber. Eu me senti como aquela criança que vai para o médico tomar uma injeção e depois ganha um pirulito, tá certo? Eu disse, olha, para você não chorar não, tome isso aqui para ver se lhe conforta. Mas nos dias seguintes eu fui pensar, o que mais eles podiam fazer? O que é que estaria dentro do alcance deles para tentar mitigar o prejuízo? A gente ainda está focando na natureza do incidente, o que é um incidente e como é que a gente pode fazer para evitar. Eu estou de pleno acordo com o Danilo, eu acho que prevenção é a melhor alternativa que a gente tem diante de uma situação como essa. Mas a gente está falando um pouco sobre mitigação de prejuízo. Tá? Eu acho que isso seria interessante da gente conversar. E voltando para a responsabilidade, já que eu estou tentando fazer um diálogo entre as duas falas anteriores, uma coisa que está me incomodando e me perseguindo, eu confesso a vocês que eu ainda não fechei um entendimento sobre isso, é como é que o juiz vai receber a seguinte alegação. Eu pego, por exemplo, esse e-mail que eu recebi da seguradora, coloco ele para instruir uma ação de danos, e disse assim, olha, o próprio ofensor confessou. Eu entreguei os dados a ele, ele tinha o dever de custódia e ele não cumpriu com o dever de custódia. E as informações foram entregues para uma pessoa não autorizada. Eu já tenho dano, meus amigos, Milena, Danilo, Ana. O dano é em ré ipsa, comunicado o incidente, vazado os dados, eu já tenho direito à reparação. Bom, a torcida de vários times, né? Porque o vazamento foi para alguns milhões de pessoas, porque é tudo massificado nessa situação. Ou eu só vou ter direito à reparação se eu efetivamente comprovar que os dados vazados daquela empresa foram utilizados para alguma atividade e que me causaram, aspas, um prejuízo que eu provo que ele aconteceu. Num sistema judiciário que admite, por exemplo, dano moral pela simples apresentação de um cheque pós-datado antes da data combinada. Mas um sistema que diz que o atraso na entrega de uma unidade imobiliária por si só não gera danos morais. Onde é que a gente vai colocar a responsabilidade por um incidente de segurança? No campo do dano em ré ipsa? Ou nós vamos exigir de cada uma das pessoas titulares dos dados que a gente tenha uma prova efetiva de prejuízo, se é que isso é possível, para poder a gente receber uma indenização? Principalmente porque hoje vazaram o meu CPF, amanhã vazaram o meu CEP. E aí a pessoa usa essas informações, ela consegue tirar outros dados a meu respeito, porque esses dados estavam apenas pseudo-anonimizados e não estavam completamente anonimizados, tá? E, Danilo, como é que uma pessoa comum, sem experiência técnica, vai lidar com esses assuntos? E aqui o que eu vejo é a absoluta insuficiência de lidar com esses problemas no campo dos processos individuais. As ações de Caio versus Tício não vão resolver isso. E o judiciário não vai aguentar uma demanda nesse caso. Você pega um provedor de aplicação de uma rede social, tá? Nós somos 220 milhões de pessoas, que tem 50 milhões de usuários, se ele é atingido e acontece o vazamento, que poder judiciário de que lugar do mundo daria conta de ações individuais nesse volume? Não vai acontecer isso. A gente precisa levar em consideração, tá, outras alternativas ou reforçar os processos coletivos para poder lidar com esse assunto. Não há desvazamento, Ana. Um incidente pode ser escada para outro incidente e pode agravar ainda mais a situação. Por isso, a minha provocação anterior do tal do dano em ré ipsa ou não nessa situação, já que eu não vi ainda manifestação de tribunal sobre isso. Eu disse a Milena que eu queria que a gente transformasse, em vez de 3 falas individuais, um bate-papo. Porque eu acho que a gente está entre amigos aqui e o papel do Instituto é que a gente possa fomentar ideias e novas pesquisas sobre o assunto. Eu queria fazer uma provocação para Danilo e queria te ouvir, Danilo, o que é que tu acha a respeito da comunicação do incidente diretamente ao titular, não baseado na LGPD, mas baseado pelo menos no dever de informar com a defesa do consumidor. E como é que você está vendo o trabalho de alguns PROCONs que estão utilizando a LGPD em conjunto com o CDC para aplicar sanções não baseadas no 52, 53 e 54 da LGPD, mas baseada, tá, no poder de fiscalização que eles já tinham por conta da existência de uma relação de consumo que é subjacente à relação de tratamento de dados. O que é que você acha dessa situação? E, aproveitando o mote vazamento de dados, Ana, você como especialista em direito empresarial,
como é que você acha, como é que você vê o uso do argumento do segredo industrial, tá? Como escudo para que algumas informações específicas sobre vazamentos ou como é que ele aconteceu não sejam divulgadas, tá? A gente poderia ter um abuso nesse direito do suposto sigilo ou da proteção das informações sensíveis da empresa no momento de se avaliar a extensão, tá? E os motivos da ocorrência do vazamento. E aí, Milena, eu vou te devolver a palavra agradecendo a chance e a oportunidade de ouvir Danilo, de ouvir Ana, e nesse bate-papo aqui, acho que é tão importante para os próximos capítulos dessa nossa saga de consolidação de proteção de dados no Brasil, minha amiga. Eu que agradeço, professor Marcos, nosso vice-presidente, e devolvo a palavra, então, aos professores Danilo e Ana para comentarem brevemente suas indagações fáceis, né, professor Marcos, que foram feitas, mas que são realmente muito ricas para o debate. Obrigado, Milena. Foi um prazer e foi muito esclarecedor ouvir o professor Ana Frazão, o professor Marcos errar, e aqui indo direto para alguns pontos. Antes de chegar nas perguntas específicas que o Marcos fez, ele dirigiu a mim, a gente comentário geral em vários pontos até. O Marcos fez uma síntese muito, não somente uma síntese, mas uma problematização que foi muito além, claro, de uma síntese de vários pontos que a Ana, que eu tocamos, mas uma tônica em vários pontos da fala do Marcos, que ele destacou com mais consistência até no final da fala, tem a ver com uma potencial inaptidão do problema da segurança da informação ser direcionada através da responsabilidade civil pela LGPD. Não é um problema, não é uma questão da LGPD, é uma questão que toca a todo, enfim, ao sistema de responsabilidade civil, que tem eventualmente alguns dos seus pontos cegos, vamos chamar assim, porque, enfim, o debate que pode vir daí é muito denso e eu me furto a adentrar mais ainda, porque senão a gente não sairia antes das 2, 3 da manhã. Mas não haveria como abordar a complexidade desse sistema e ainda mais a multiplicidade de titulares ofendidos no sistema de responsabilidade civil. A LGPD tem como uma das suas estratégias principais aquela de proporcionar uma tutela massificada dos dados pessoais. Não, ela tem os instrumentos de proteção de direitos individuais, é claro, ela se justifica, no fundo, na proteção do indivíduo, obviamente. Mas a forma com a qual ela opera, isso é muito interessante, manter todos os direitos individuais, tanto pela importância fundamental destes, claro, mas também com digamos assim, um limite simbólico de que também vai ser utilizado para se avaliar condutas que afetam a coletividade, ou a coletividade de usuários numa determinada plataforma, um determinado sistema, e é aí que a LGPD vai operar de forma realmente eficaz. Se a gente entender como eficaz, conceito de eficiência no qual as mudanças de procedimentos de hábitos vão gerar uma melhor situação para um número maior de pessoas de uma forma mais concreta. E aí que o princípio da prevenção, o princípio da accountability e tantos pontos LGPD entram em cena como, de fato, aquilo que vai cumprir, esperamos nós, a missão da LGPD. Agora, as impossibilidades fáticas de confiar no sistema de responsabilidade civil ficam bastante patentes, como para resolver a questão da segurança da informação, ficam bastante claros, como o professor Marcos Ligou levantou, e até chama atenção um eventual risco de instrumentalização de instrumentos que, eventualmente, que não favoreçam a coletividade. Mas, enfim, esses são outros coisas. Em relação ao dever de informação, na questão do vazamento de dados, o Marcos pergunta se a obrigação de notificação para os titulares seria já possível de ser reconhecida no ordenamento brasileiro desde antes da LGPD como um efeito necessário do direito de informação do Código de Defesa do Consumidor. Grande parte das situações que têm a ver com dados pessoais são também relações de consumo. Né? E, mesmo antes, eu não cheguei a escrever sobre isso, muitas vezes isso aí, mas nunca foi até lá.
Mas muito antes da LGPD entrar em vigor, eu sempre acreditei que o dever de notificação de segredos de segurança era algo que nós já poderíamos e deveríamos observar com base no CDC, cada vez mais, que ficava claro que os segredos de segurança eram relevantes para a relação de confiança entre consumidor, fornecedor, podiam causar danos relevantes. Agora, esse dever de informação não era, obviamente, né, como não é nenhum ponto de proteção de dados, com exceção do artigo 43, não é literalmente descrito no CDC, então deveria ser objeto de interpretação, atividade deveria ser acionada a jurisprudência, obviamente, mas para mim sempre parecia muito claro. Só que aí, Marcos, eu acho que o princípio da razoabilidade jogaria necessariamente um papel fundamental, não é? Primeiro, qual tipo de incidente? A gente teria que discutir isso em sede interpretativa, jurisprudencial, que tipo de incidente, qual é o gatilho para considerarmos como obrigatória a notificação. Aí uma coisa poderia acontecer, por exemplo, a Senacom poderia editar uma regulamentação sobre o tema, isso tudo poderia acontecer se o Brasil tivesse seguido o caminho que era não ter uma lei geral de proteção de dados. Mas o Brasil tem uma, e o problema hoje está posto no sentido de que a gente tem que aplicar os critérios da LGPD, que, dependendo de como forem vistos, pode até ter um efeito contrário. Isso é gerar uma série de notificações também que não sejam propriamente todas relevantes ou razoáveis em relação a fatores vários. Mas eu acho... E até a tua outra pergunta, de certa forma, está ligada a essa, pelo menos no sentido de que a LGPD, ela já nasceu, já veio, foi promulgada, saiu de fábrica, de mãos dadas com o CDC. Né? Ela afirma, a LGPD, que o titular de dados tem direito de petição contra os seus direitos perante a NPD ou perante órgãos de defesa do consumidor. Simplesmente, se ela tem direito de petição perante os órgãos, em qual sentido que os órgãos de defesa do consumidor poderiam levar adiante uma investigação, abrir um processo sobre isso, se não fosse para, eventualmente, aplicar o regime sancionatório do CDC? Então, certamente, as sanções da LGPD são privativas da NPD, mas me parece bastante claro que a opção do legislador brasileiro foi por ter uma espécie de sistema, isso não é um termo jurídico, né? É nem técnico, mas é quase um backup da NPD, né? Você tem o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que ele vai estar aí, se a NPD não cumprir o seu papel, ou se ela for, enfim, se ela for por caminhos que não sejam aqueles que coadune com a defesa do consumidor. O Marcos colocou em vários pontos que, vem cá, será que não é muito mais prático e razoável aplicar o regime de responsabilidade do CDC? Eu acho que, na prática, eu vejo isso como um caminho mais provável de ser seguido, sim, também. Então, eu acho que essa interpenetração entre os dois estatutos ainda vai dar muito o que falar. E aqui eu não vejo como evitar que os órgãos do CDC lancem mão do seu regime sancionatório. Estou de acordo. Não sei se a Ana quer fazer algum comentário. Sim, Marcos, você fez tantas provocações interessantíssimas, né? Eu vou aqui também tentar ser breve. Perguntar é fácil, Ana. Perguntar é fácil. Responder é que é difícil. Pois é, e de fato, e especialmente as suas perguntas, né? Não, Danilo? Realmente, aliás, só as suas perguntas acho que já dariam margem a um mega evento, cada uma delas, né? Porque, de fato, a gente... aqui, mas as perguntas eles animaram, viu? Exatamente, animaram, porque realmente são muito interessantes, né? Você falou da questão do segredo, antes eu vou querer só voltar um pouquinho a essa questão do nexo causal e do dano em re ipsa, né, Marcos? Porque eu acho que é uma questão fundamental. E, de fato, se a gente não puder ter alguns... Eu vou usar a palavra atalho, mas assim, sabendo que ele é muito impróprio, já entre aspas, mas vamos dizer assim, alguns mecanismos de facilitação para esse tipo de ação de responsabilização, nem sempre a gente vai conseguir, e eu diria que talvez em muitos casos a gente não conseguiria, por isso que eu acho que é muito interessante a gente pensar em mecanismos de inversão do ônus da prova, claro que com todo cuidado, e de pensarmos também no dano em re ipsa, porque, veja, independentemente de alguém
usar os seus dados indevidamente, o simples fato de muitas pessoas terem acesso a esses dados já gera um potencial de dano enorme, porque a gente não tem nem condições de saber o que pode ser feito com eles. E a gente parte da premissa de que uma vez vazado, para sempre vazado. Então, talvez a gente possa aí trabalhar com uma linguagem, por assim dizer, dupla, né, em que a gente já presuma, né, um dano em re ipsa pelo simples fato do vazamento, e teremos excelentes motivos para isso, sem prejuízo também de haver alguns danos concretos que podem decorrer de situações, e que aí sim, eu acho que isso teria que ser comprovado no caso a caso. A questão do segredo, ela é uma questão realmente muito interessante, e ela toca num dos calcanhares de Aquiles da LGPD, porque você tem transparência e prestação de contas por um lado, mas também segredo por outro a todo momento, né? Mas aí a primeira grande questão é, será que podemos considerar dados pessoais como propriamente um segredo? Né? Porque o segredo, na verdade, ele pressupõe, via de regra, o quê? Um ativo da empresa, uma criação, né? Provavelmente a gente não vai conseguir aplicar esse mesmo raciocínio, ou se uma criação, ou uma carteira de clientes, ou uma série de coisas, mas a carteira de clientes, por exemplo, poderia ser, né? Então, dependendo do caso, talvez a gente possa trabalhar com esse conceito, talvez não. Mas aqui, considerando as questões realmente que se colocam e os danos, me parece que a gente vai precisar, talvez, priorizar o aspecto de proteção realmente dos titulares. Não sei se a sua preocupação também é com uma questão que hoje se coloca com muita intensidade, que é, bom, dependendo do grau de gravidade do incidente, avisar aquele incidente, às vezes sem ter tomado as devidas providências, pode inclusive piorar a situação e deixar os titulares ainda mais expostos. Então, aqui me parece que a gente está diante de uma outra situação e que seria até justificável diante de uma série de princípios da LGPD, né? Ou seja, uma eventual... Essa, aliás, é uma grande discussão, acho que o Danilo também é muito inteirado, né? Qual é o momento para eventualmente fazer a notificação desse incidente? E dependendo do caso, a gente vai precisar realmente ter essa flexibilização, porque às vezes o agente econômico ele precisará de um pequeno tempo até para tomar providências efetivas, porque se ele fizer a notificação antes, ele pode inclusive estar piorando, ou seja, ao invés de estar mitigando os danos, ele está deixando aquele vazamento ainda mais exposto, aqueles titulares ainda mais expostos. Então, é realmente uma grande discussão. Eu acho que não vai ter uma resposta linear que a gente possa aplicar para todos os casos, mas me parece que a gente vai ter que em primeiro lugar, não trabalhar com essa ideia de segredo como algo tão inatingível assim. A própria LGPD nos convida a uma interpretação harmônica. Outra coisa, uma coisa é falar do segredo para o mercado e talvez até para os titulares. Aqui a gente vai entrar numa outra discussão que eu também considero muito relevante, que já está se travando na Europa, quais são também os limites do segredo diante do próprio regulador, né? Porque essa é uma grande questão. O segredo ele é assegurado principalmente para resguardar uma dinâmica competitiva entre agentes econômicos, mas em que medida, por exemplo, um agente econômico vai poder alegar esse segredo diante de um episódio como esse, um incidente de segurança, e especialmente diante da NPD. Então, numa situação como essa, até o argumento anterior que eu mencionei, ou seja, né, estamos tomando medidas, não posso avisar isso para o mercado, não posso informar isso para os usuários, mas talvez tenha que fazê-lo para o regulador, até para que o regulador possa ser também uma peça-chave, né, na tomada de decisões e orientações relacionadas a isso. Então, enfim, meu querido, realmente são questões muito delicadas e muito importantes. Eu estou aqui de uma maneira muito rápida tentando alinhavar algumas respostas, mas já reconhecendo que as questões são complexas. E como você disse, né, o importante, eu acho que da sua fala, é mostrar o quanto ainda nós temos que pensar nesses assuntos, porque o vazamento já é uma realidade, agora é como reagir a isso, né? E é o que você disse. E quando isso começar a chegar para os juízes,
como é que esses juízes também vão reagir se a doutrina, se a NPD não tiver dado para eles mecanismos e critérios mínimos para chegarmos enfim, decisões que sejam minimamente compatíveis com tudo que está envolvido, né? Então, eu acho que era isso, diante da complexidade das questões, não consigo ir além disso, meu caro amigo. Muito obrigada. Professor Marcos, quer falar alguma colocação adicional? De jeito nenhum, eu só quero agradecer aqui a disponibilidade dos dois de ainda me ajudar aqui com as dúvidas aqui. Na verdade, eu estou dividindo angústias, não sei se vocês se sentem assim também, tá certo? Eu acho que cada evento que a gente se encontra, que a gente conversa, está servindo para isso, tá? São preocupações, são angústias, e a gente precisa trabalhar para tentar descobrir soluções. É o problema do nosso tempo, é a gente investigar e continuar sempre pensando. A palavra é sua, minha amiga Milena. Professor Danilo, alguma colocação final? Professora Ana, professor Marcos? Só agradecer pela iniciativa. Então, quem agradece sou eu, ao professor Danilo, a professora Ana, ao professor Marcos, a nossa querida Roberta. Com isso, declaro encerrado o nosso segundo simpósio do IBD Civil e espero que todos tenham aproveitado e tenha ficado muito claro que temos um grande caminho a construir e muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite.